Será que o nosso mundo é único ou existem mundos paralelos? Assim, mundos em que... Será que existem mundos diferentes, assim, em que você tem uma vida diferente? Ou mundos em que, sei lá, os dinossauros não foram extintos? Ou que não surgiu vida no planeta Terra? Né? Será que esses mundos existem simultaneamente? Essa hipótese ela é conhecida como a hipótese do multiverso. Né? Mas será que ela tem alguma correspondência? Assim? Ela parece mais um assunto de ficção científica, né? Mas será que ela tem alguma correspondência no campo da ciência? Nesse vídeo a gente vai ver que, de certa forma, sim, existe uma correspondência para essa hipótese no mundo científico, né? A gente vai ver uma interpretação da mecânica quântica que é chamada de interpretação dos muitos mundos. E essa interpretação usa justamente a hipótese de multiverso, né? De mundos paralelos. Essa interpretação do multiverso foi desenvolvida por um físico chamado Everett na década de 50 ainda. Né? E nesse vídeo a gente vai falar sobre ela. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica, que a gente vai falar sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência. E se você se interessa por esses temas, se inscreva no canal para o YouTube te indicar os próximos vídeos que a gente vai postar. A interpretação de muitos mundos é uma das interpretações da mecânica quântica. Ela não é a mais relevante, assim, né? A interpretação mais, que a gente pode chamar de mais relevante, né? Aquela que é adotada pela maior parte dos físicos, é uma interpretação chamada interpretação de Copenhague. E ela foi desenvolvida principalmente pelo físico chamado Niels Bohr, né? O físico dinamarquês, que é conhecido pelo modelo atômico de Bohr. Então, a interpretação de Copenhague, a maioria dos físicos entende que ela resolve a maioria dos problemas, por isso adota ela como interpretação padrão da mecânica quântica. Mas existem várias outras, e a interpretação de muitos mundos é uma delas. Agora, por que existem várias interpretações da mecânica quântica, né? Por que é tão difícil interpretar a mecânica quântica? Bom, para falar sobre isso, vamos considerar um exemplo, tá? Vamos considerar o exemplo do gato de Schrödinger, né? O famoso exemplo lá do gato de Schrödinger. O gato de Schrödinger é um experimento de pensamento, né? Um experimento imaginário, em que um gato é colocado em um estado de superposição de vivo e morto. O problema que surge aqui, né, que é exatamente o ponto que o Schrödinger queria, que é um físico, né, austríaco, e ele queria discutir exatamente esse problema que é como interpretar esse tipo de estado. O que é uma superposição de gato vivo e morto dentro de uma caixa, né? Vamos dar uma olhada nessas representações artísticas aqui do gato de Schrödinger. Olha só, todas elas usam assim, um recurso que é o seguinte: ou elas representam, ou o gato é representado como, sei lá, parte dele vivo, parte morto, né? Ou então ele é representado como vivo e morto ao mesmo tempo. Agora, esse tipo de interpretação ele é inconcebível para a física, né? Porque você não pode considerar que tem que o gato, né, que um objeto físico está em dois estados incompatíveis ao mesmo tempo. Né? Assim, o gato não pode estar vivo e morto, de fato vivo e morto. Né? Isso seria algo inconcebível, assim, inaceitável na física ou em qualquer teoria científica, para qualquer teoria científica. Então, quando os cientistas, né, se viram diante desse problema, né, de como interpretar esse estado de superposição quântica, né, que um gato pode ser colocado, por exemplo, né, eles tiveram que elaborar soluções para isso. Né? Então, assim, nesse caminho você tem soluções de diversos tipos. Né? E essas soluções são as interpretações da mecânica quântica. Né? As interpretações elas não surgem assim, por causa do problema do gato de Schrödinger. Tá? Eu estou usando isso só como um exemplo assim, para a gente ver a gravidade do problema, né? Assim, de qual que é ali o ponto em que torna necessária o ponto, né, que faz com que seja necessária a elaboração de uma interpretação para a mecânica quântica. E um dos pontos principais é justamente esse estado de superposição quântica em que o gato é colocado. Esse estado de superposição ele é diferente de tudo que a gente conhece na física clássica. Assim, porque uma coisa é o gato lá dentro da caixa, né, quando você abre a caixa, você vai encontrar o gato vivo ou morto. Né? Então, o gato, você não vai, quando abrir a caixa, ver ele num estado de, sei lá, zumbi, ou meio vivo, meio morto. Você vai encontrar o gato ou vivo ou morto. E aí você fala, bom, esse tipo de estado, né, em que o gato está ou vivo ou morto, ou o tipo de estado em que você tem ou uma coisa ou outra, é um estado conhecido, né?
Por exemplo, se você fizer um sorteio com uma moeda e aí, se alguém faz um sorteio de uma moeda lá, cara ou coroa, joga uma cara ou coroa e não te mostra o resultado e te pergunta, bom, qual que é a situação, qual que é o estado da moeda aqui antes de te mostrar o resultado? Você vai falar, a moeda está no estado de ou cara ou coroa, né? Ou é um ou é outro. E quando a pessoa mostrar, revelar o resultado, aí você vai ver se é cara ou coroa, mas antes de abrir a caixa, né, ou de revelar o resultado, você sabe que a moeda era cara ou coroa. E o caso do gato é diferente. Tá? O estado do gato, esse estado da moeda, né, de ou uma coisa ou outra, a gente chama esse estado de mistura estatística. Tá? O estado do gato de Schrödinger é um estado diferente, é um estado chamado de estado de superposição quântica. Assim, é possível mostrar experimentalmente que existe uma diferença entre o estado de superposição e o estado de mistura estatística. Ou seja, é possível mostrar experimentalmente que o estado da moeda, desse de ou cara ou coroa, né, é diferente do estado de superposição do gato. Então o gato não está nessa situação de ou uma coisa ou outra. Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala com mais detalhes sobre essa diferença, né, e sobre o estado de superposição quântica. Então, é esse caráter exótico desse estado de superposição que faz com que seja necessário, né, elaborar novas interpretações para a física, né, ou mais especificamente para a mecânica quântica. A gente pode dividir, assim, de forma bem geral, as interpretações da mecânica quântica em dois grandes grupos. A gente pode falar que existem algumas interpretações que são realistas e outras não realistas. Aquela que eu disse que é a mais que é adotada pela maioria dos físicos, né, ela é uma interpretação, a interpretação de Copenhague, né, a interpretação do Niels Bohr, ela é uma interpretação não realista. Tá? O que quer dizer realista e não realista aqui é o seguinte, né, realista quer dizer o seguinte, que existe essas interpretações que são realistas, por exemplo, elas consideram que existe um vínculo ali entre o estado do mundo, né, a situação do mundo e os elementos matemáticos que são usados para descrever o mundo. Tá? Então, é como se o elemento matemático, ali, o objeto que é usado no formalismo matemático, né, para representar o gato de Schrödinger, por exemplo, esse objeto matemático tem uma correspondência no mundo real. Isso seria uma interpretação realista. A interpretação que a maioria dos físicos adota não é desse tipo, é uma interpretação não realista. Né? Então ela diz que não existe esse vínculo. A representação matemática não é uma descrição, ela é uma simples representação e ela é um instrumento que nos permite fazer cálculos. Então, se por um lado a interpretação de Copenhague, né, é uma interpretação não realista, a interpretação dos muitos mundos ela é uma interpretação realista. Nesse caso, ela entende a interpretação dos muitos mundos, né? Ela é baseada na ideia de que o estado que é usado ali para representar esse estado de superposição do gato, de vivo e morto, né? Uma superposição de vivo e morto, é um estado real. Tá? Então, assim, o universo comporta esse estado. Esse estado existe no universo de fato. Né? Aquilo é como se fosse uma espécie de descrição do funcionamento do universo. Então, segundo essa interpretação dos muitos mundos, sempre que surge uma superposição quântica, tipo esses casos do gato dentro da caixa, o que acontece é que aparece ali uma ramificação do mundo. Então, existe uma ramificação. Aí surgem dois mundos paralelos. Um mundo em que o gato está vivo e um mundo em que o gato está morto. E essa bifurcação de mundo ali, né, ela é um evento real, né? O mundo é composto por esses vários mundos paralelos, né? Se a gente pensar assim num universo geral, o universo seria composto por esses vários mundos paralelos. E cada uma dessas ramificações são mundos reais. Tá? A gente não tem acesso a outros mundos, mas a gente vive em uma dessas ramificações. Tá? Então, quando surge a superposição quântica, né, abrem duas possibilidades, né, de mundo, então o mundo em que o gato está vivo e o mundo em que o gato está morto, e você meio que descobre ou revela em qual dessas em qual dessas ramificações você está, quando você abre a caixa e termina o experimento, né, e finaliza o experimento. Então, se você vê que o gato está morto, você está ali no braço, na ramificação que foi gerada e que corresponde a esse resultado da superposição quântica.
Nota que nessa interpretação, né, os físicos aqui eles estão assumindo um compromisso que é o seguinte: eles estão falando que essa representação matemática, né, que é a superposição de gato vivo e morto, ela não é só uma representação matemática, né? Não é um elemento da matemática só, ela é um elemento do mundo. Então o mundo tem essa forma, ele funciona dessa maneira, né? O mundo se divide em mundos paralelos, né? Então assim, existem mundos paralelos de fato, né? Isso é uma característica do universo que a gente vive. Então esse estado é um estado que reflete algo real, né? Essa hipótese ela é complicada e é por isso que ela não é adotada pela maioria dos físicos, né? Porque você tem que se comprometer com uma tese muito, muito exótica, né? Difícil de provar, que é essa tese de que existem mundos paralelos, de que, sei lá, de cada vez que surge uma superposição quântica, surgem outros mundos paralelos. Então, isso é uma tese que tem um caráter assim, metafísico complexo, né? Assim, você teria que comprar uma certa... uma hipótese que você tem que admitir e que essa hipótese é difícil de ter um acesso experimental a ela, né? Então é difícil de fazer uma verificação experimental. Na ciência, as pessoas têm a tendência de adotar interpretações que sejam mais simples, né? Assim, que não exigem tanto compromisso. Assim, né? Isso seria um compromisso que na filosofia o pessoal chama de compromisso ontológico, né? Que é uma espécie de comprometimento que você diz, não, eu acho que o mundo funciona dessa forma. Existe uma saída mais leve para isso, né? Que é o seguinte, fala assim, eu não sei como é que o mundo funciona, mas a nossa forma de conhecer o mundo é a seguinte, né? A nossa forma de conhecer o mundo envolve estados desse tipo de superposição. O mundo é assim, o mundo se divide em mundos paralelos, na superposição quântica? Não, eu não sei como é que o mundo funciona direito. Beleza, mas eu sei que se eu usar esse instrumento aqui, que é a superposição de estados, se eu usar isso como um instrumento matemático, eu consigo determinar a probabilidade de encontrar o gato vivo ou morto, ou seja, eu consigo determinar probabilidade de obter um determinado resultado experimental. Então, não é que eu digo como é que o mundo funciona, mas eu consigo fazer previsões sobre resultados experimentais e esses objetos aqui, eles não estão associados diretamente com o mundo, com o funcionamento do mundo, mas eles são instrumentos que me permitem fazer cálculos. Nota que essa segunda opção, né, que é, assim, de forma geral, está ali no centro ali da interpretação de Copenhague, é essa ideia, né, de que você vai usar a teoria quântica, né, como um instrumento matemático e não como uma descrição de mundo, né? Essa ideia ela é mais leve, né? Ela exige menos compromissos ontológicos, né? Exige menos compromissos metafísicos desse tipo, de como a existência de mundos paralelos e tal. Você não precisa adotar isso, você não precisa pensar em hipóteses tão estranhas como essa, né? Então, justamente por isso, né, por exigir menos compromissos assim, com hipóteses que são difíceis de testar no experimento, né, é por isso que a interpretação de Copenhague, né, ou essas interpretações não realistas, né, que elas são adotadas pela maior parte da comunidade científica, né, porque elas são mais simples e não exigem hipóteses exóticas, né, como essa de mundos paralelos.